Vamos dar início ao estudo da Palavra de Deus nesse domingo, dia 7 de junho de 2020. Eu escolhi nessa manhã para compartilhar com vocês a história de um homem que andou com Deus. Esse homem foi Enoque, exemplo para nós, alerta para as nossas vidas. E antes de orar, eu quero ler o texto de Gênesis 5:24. Enoque viveu, ou melhor, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Querido Pai amado, nós queremos, reunidos, Senhor, em torno da Tua Palavra, aprender um pouco mais de Ti, levando em conta esse personagem da Bíblia. Os personagens da Bíblia têm sido inspiração para o Teu povo. Todos os fatos correlatos à vida deles nos ajuda, Senhor, a caminhar de uma forma mais apropriada, de uma forma mais correta, de uma forma que agrade ao Teu coração, Senhor. Abençoa-nos nessa manhã e nos instrui através da Tua Palavra. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Meus queridos, existe um cântico que diz assim: Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Também com Cristo eu quero andar, tal qual Enoque andou. A vida que aquele santo homem viveu tem se tornado um desafio para todos os cristãos de todas as épocas. Para nós desta presente geração, o seu exemplo torna-se muito vivo, pois inspira-nos e desafia-nos à intimidade com Deus, que é possível, não obstante os dias atuais serem tão adversos a isto como nos dias de Enoque. Aquele homem viveu os seus muitos anos rodeado de violência, perversidade, materialismo, maldade e deslealdade. Basta que a gente olhe o que está escrito no capítulo 6 de Gênesis. Inclusive, na versão da minha Bíblia, o editor colocou a corrupção do gênero humano. E no versículo 7 está escrito assim: Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante de Deus. Esse já é o versículo 8. Meus irmãos, esse era o ambiente que Enoque vivia. As pessoas viviam seus dias totalmente distanciadas de Deus, absolutamente alheios à existência de Deus. No entanto, Enoque, mesmo diante desse ambiente absolutamente contrário ou adverso,
Enoque se manteve fiel ao Senhor, conservou a sua integridade como homem de Deus. Eu estava lendo numa publicação que eu tenho aqui em casa, servos ordenados, e dentro dessa publicação tem um artigo que é um pequeno resumo de um livro. O livro é A Essência da Evangelização. Esse artigo ele discorre sobre as barreiras na comunicação do Evangelho. Nós vivemos dias onde tudo é relativo, né? Não existe uma verdade. Nós vivemos dias em que a fé não tem vida. A fé, ela é só uma expressão, não é uma concretude. Os crentes muitas vezes não estão testemunhando do poder de Deus nas suas vidas. E muitas vezes não estão nem se esforçando em experimentar essa intimidade com o Senhor e a consequente ação de Deus sobre as suas vidas. E tem outros aspectos, a intimidação que acontece, a condenação, isolamento, a separação. Então tem vários aspectos que certamente Enoque viveu e nós vivemos nos nossos dias. E a história dele vem exatamente nos colocar e nos alinhar biblicamente como o servo de Deus precisa viver os seus dias. O andar de Enoque, e esse é o primeiro aspecto, o andar de Enoque revela o seu caráter. Olha só o que a Bíblia nos conta sobre Enoque, ainda em Gênesis 5, de 18 ao 24. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. O exemplo de Enoque, mesmo diante de todo o ambiente adverso, a ter uma vida com Deus, foi persistentemente vivido na presença de Deus. E até a própria revista que eu estou me baseando, está escrito assim: andar com Deus implica ser comprometido, ser responsável, ter caráter. Não é um encontro, não é um encontro esporádico quando tudo vai bem. Ou um encontro numa reunião animada quando a presença de Deus é confundida com manifestações, ovações ou espetáculo em que o homem faz o show com gritos, cânticos e incitações.
Embora a animação e as emoções se elevem como os melhores dias das bolsas de valores, o caráter não é atingido para dar força no dia a dia, no cultivo da comunhão com Deus e na responsabilidade de uma vida autêntica. Os nossos encontros festivos realmente são importantes, são necessários, mas a nossa vida, a nossa caminhada com Deus, ela precisa de mais. Ela precisa de momentos mais íntimos com Deus. Ela precisa de momentos de leitura bíblica, reflexão dessa leitura, oração. Precisa de silêncio para que a gente tenha condição de, concentrados, ouvir o que o Senhor tem para dizer para cada um de nós. E também não é simplesmente nos recolhermos e orarmos com vãs repetições, com palavras que muitas vezes não refletem o íntimo do nosso coração, e não ter o momento adequado para a reflexão na palavra de Deus e ouvir exatamente o que o Senhor tem reservado e tem para nos instruir naquele instante. O caráter de Enoque revela um andar de sinceridade. A sinceridade é a prova de fogo de um verdadeiro caráter. Quando Deus ordenou a Abraão que andasse na sua presença, requeria dele também sinceridade. Paulo, escrevendo aos Filipenses, exorta-os a serem sinceros para o dia de Cristo no meio de uma geração pervertida e corrupta. E aí fica uma pergunta: o seu caráter está produzindo sinceridade? Porque o caráter de Enoque demonstra um andar de obediência. Todos nós sabemos que o obedecer é melhor do que o sacrificar, como está escrito lá em 1 Samuel 15, 22. A obediência prova o caráter do homem e o verdadeiro caráter é demonstrado pela obediência. Quantos propósitos de obediência são frustrados pela falta de caráter de quem os tem feito? Vivemos dias extremamente difíceis porque os homens já não querem obedecer a ninguém, sendo que este mal está sendo copiado por muitos dos chamados servos de Cristo. Andareis aí, Jesus nos adverte: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? E nós só vamos conhecer a vontade do Senhor se nos dedicarmos à leitura da Bíblia constante. Nós vamos só ter o nosso caráter aperfeiçoado no Senhor se nós buscarmos nas instruções da palavra de Deus a vontade de Deus para a nossa vida.
O testemunho de Enoque, esse é um segundo ponto. O testemunho de Enoque nos revela a sua fé. E o que nós podemos ler sobre o testemunho de Enoque em Hebreus 11, versículos 5 e 6. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Quando o Espírito Santo mostrou-nos pelos escritores sagrados a enorme lista dos heróis da fé, aqui em Hebreus, o segundo homem desta galeria de servos e servas de Deus que viveram momentos semelhantes aos nossos é Enoque. Houve entre eles alguns que venceram pela fé, outros viveram pela fé e ainda outros morreram pela fé que tiveram. E aqui o autor da revista, pastor Enoque Vieira de Santana, ele escreve uma frase muito importante que muita gente ouve nos dias de hoje. A fé bíblica não pode ser bitolada, pois ela, como a graça de Deus, é multiforme. Uns venceram exércitos inimigos pela fé, outros morreram sobre a fúria do inimigo, como Tiago, irmão de João, como está registrado em Atos 12, 2. Nós vivemos uma batalha, nós vivemos uma grande guerra, uma guerra espiritual, e que devemos utilizar uma das principais armas que temos, que é a fé. A fé em Cristo Jesus, aquele que venceu a morte. A fé bíblica, ela deve ser rica. E mais uma vez eu digo, ela só pode gerar riqueza dentro de nós. Primeiro, para moldar nosso caráter, para nos aperfeiçoar, para que as nossas ações, as nossas atitudes, elas sejam pautadas na Bíblia. E aí nós, com todo o espectro de situações que nós vivemos, nós teremos a ação correta diante dessas ações. E melhor, nós teremos a segurança em Cristo Jesus de que a vitória maior já foi conquistada na cruz por Ele. O autor, ele descreve aqui na revista: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, o maior inimigo. Não foi achado porque Deus o trasladara. Lembro-me das palavras de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Enoque não passou pela morte física. Aquele que crer em Jesus Cristo jamais morrerá eternamente. A fé que agrada
a Deus. Pela fé, Enoque obteve testemunho de haver agradado a Deus. E no versículo 6, nós vemos nesse texto, no versículo 6 aqui de Hebreus, nós vemos que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé cristã nada tem a ver com o que vemos, sentimos ou pegamos, mas com um andar agradável a Deus. Ou nas minhas palavras, com o objetivo diário de agradar a Deus. Bem-aventurados que viram e creram. Palavras de Jesus registradas em João 20, 29. Em Hebreus 11, 1, eu vou ler para vocês. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Observamos nesse texto, nós observamos uma das mais significativas definições de fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pela fé, no versículo 2, os antigos, inclusive Enoque, e aqueles que nos antecederam, aqueles que pregaram o Evangelho para que esse Evangelho chegasse até nós, obtiveram bom testemunho. Meus irmãos, pela fé nós avançamos. Pela fé nós enfrentamos todas as adversidades. Sempre lembrando de que essa nossa atitude agrada a Deus. Sempre lembrando que todas as nossas ações devem agradar a Deus e viver por fé, na confiança da ação direta de Deus na nossa vida, em orientar todas as situações, em nos propiciar através de Cristo tão grande salvação, é que nós podemos avançar seguros, firmes e vivendo a paz do Senhor que excede todo e qualquer entendimento. Essa paz que o mundo não conhece, essa paz que está longe das situações midiáticas ou imediatas, limitadas, que muitas vezes que normalmente as pessoas do mundo nos dias de hoje estão vivendo. Não estão vivendo para agradar a Deus. E muitas vezes não estão vivendo para agradar a Deus, meus irmãos, porque não recebem a devida informação. Não tem a informação mínima necessária, a não ser provinda de estereótipos da mídia de uma maneira geral. Eu e você precisamos transmitir essas verdades para que as pessoas entendam o que é viver para agradar a Deus e terem suas vidas transformadas. As palavras de Enoque revelam para nós também a sua autoridade profética. Vamos ler Judas, versículos 14 e 15.
Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque. As pessoas que estavam vivendo nos seus dias daquela forma como nós lemos lá no início da nossa lição de hoje, em Gênesis. Profetizou Enoque, que foi o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as palavras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais murmuradores, eu vou ler o 16, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Nesse texto, conforme o autor da lição, somos informados que aquele homem era um profeta de Deus. Além de sua sinceridade, de sua fé, vemos ainda sua autoridade profética. Profetizou para os ímpios do seu tempo que um dia o juízo de Deus cairia sobre eles. O que aconteceu no dilúvio? Com muito mais eficácia descreveu a volta de Jesus em glória, o qual exercerá julgamento contra todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que praticaram. O terceiro grande exemplo de Enoque para nós é que Enoque não se calou diante da injustiça, muito pelo contrário. Enoque profetizou para aqueles homens o que haveria de acontecer, ou o que haverá de acontecer quando Jesus voltar da segunda vez. Na primeira vez, ele veio para salvar, e na segunda vez, ele virá para cumprir a sua justiça. E Enoque, por causa do seu caráter, por causa da sua fé, a consequência dele foi uma vida que foi vivida para agradar a Deus, como já falamos, mas e esse agradar a Deus englobava ou envolvia a pregação e o anúncio da palavra de Deus, da palavra de justiça de Deus para a vida daqueles homens que viviam seus dias absolutamente alheios ao Senhor. Enoque andou com Deus dando exemplo de caráter e de fé. E por isso a sua pregação foi coerente com estilo de vida, o estilo de vida daqueles que agradam ao Senhor. Como já dissemos, isto implica um viver contínuo de comunhão e obediência, e não apenas alguns momentos ou situações. A autoridade do profeta, a autenticidade de sua mensagem acontecem pela consciência iluminada e purificada do permanecer em Deus. Enoque, ele tinha autoridade para
profetizar, porque o seu caráter e a sua fé eram coerentes com aquilo que ele falava. O importante, a revista está dizendo isso, não é anunciar somente uma mensagem profética, e em especial falando palavras que as pessoas querem ouvir ou que trazem agrado aos nossos ouvidos, ao ouvido dos homens. Mas a mensagem nossa é uma mensagem daquilo que Deus está falando e daquilo que Deus requer do homem. Não são mensagens de prosperidade, de bênçãos, de bem-estar. Não. São mensagens que vão direto ao coração do homem para incomodá-lo diante dos seus pecados e transformá-lo para a glória do Senhor. A vida de Enoque é uma mensagem e um testemunho vivo para todos nós. Tanto pastores, professores de escola dominical, todas as pessoas, todas as pessoas. Naquilo que Deus falou conosco, devemos ser sinceros e assumir a nossa responsabilidade de sermos praticantes da palavra e pedir a graça de Deus para sabermos viver neste presente século de uma maneira justa, piedosa e sensata. Meus irmãos, nós falamos sobre caráter, nós falamos sobre fé, nós falamos sobre a mensagem daqueles que são chamados segundo o nome do Senhor. E por isso eu quero encerrar essa aula de hoje com duas perguntas, para você responder, não para mim, né? Mas para você refletir diante do Senhor. Desculpa. A primeira pergunta: eu tenho cultivado a minha comunhão com Deus pela oração persistente, pela leitura da Bíblia e pela prática da obediência? Essa é a primeira grande pergunta. E a segunda grande pergunta: eu tenho demonstrado um caráter e uma vida de servo no exercício da vida cristã com os outros e com Deus? Ficam essas duas perguntas para a reflexão dos irmãos, para a meditação diante de Deus, para o seu aperfeiçoamento diante da vontade de Deus, para que a sua vida seja vivida para a glória de Deus todos os seus dias. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, nós te damos graças por esses momentos de reflexão na Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelo exemplo de Enoque, um exemplo de caráter, de fé, de conhecimento da Tua maravilhosa pessoa e de intimidade contigo e, portanto, com uma mensagem coerente com a Tua vontade, Senhor. Ó Senhor Deus, assim como Enoque, que sejamos, Senhor,
como Ele. Que busquemos, Senhor, viver todos os nossos dias. Nos esforcemos com todas as nossas forças para te agradar, para te honrar e para anunciar a mensagem de salvação em Jesus Cristo. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, é que nós oramos. Amém.